Pascoal, amigo, e a recíproca é totalmente verdadeira. Eu quero agradecer a Deus, pastor Tiago, privilégio de estar aqui, a toda a igreja, os pastores, o carinho que a gente sempre recebe quando está aqui. Um abraço ao Michel, um grande amigo, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse o seu telefone, mas não é ligar para ninguém, é para você abrir na Bíblia que está no seu telefone. E se você não tem uma Bíblia no telefone, você tem pouco tempo de vida para baixar o programa, viu? Abre aí em Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, vai estar projetado. O texto é conhecidíssimo, todo mundo conhece esse texto de Atos 1:8, e eu queria que nós pudéssemos agora recitar esse texto juntos. Olha aí, está bem diante de nós. Vamos falar juntos, irmãos, essas palavras de Jesus: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. De novo, igreja, todo mundo. Deixa a sua Bíblia aberta. A pergunta que eu quero fazer para você é: por que a gente tem que fazer um congresso de missões? Por que será que a gente precisa estar do púlpito das nossas igrejas falando de evangelização? Está diante de nós um texto que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, do Novo Testamento. E quanto mais conhecido é o texto, mais difícil de se pregar nele. Mas, gente, esse texto tem um contexto extraordinário. E eu quero, por base, perguntar a você: por que é que nós precisamos insistir tanto para que a gente possa evangelizar? Para que nós assumamos a missão que já nos foi entregue. Isso é importante. A missão não será entregue, ela já foi. Por que é que nós temos que fazer movimentos motivacionais para que você oferte, para que você entenda aquilo que é uma obrigação de cada um de nós, de cada crente? Talvez a gente vai entender um pouquinho isso, e a nossa dificuldade com a obra missionária, a nossa dificuldade com a evangelização, porque eu não tenho dúvidas que o grande calo da igreja é exatamente essa questão da evangelização, essa questão missionária e discipular. O nosso problema está centrado aí, e talvez por isso nós somos tão lentos, ou não andamos tão rápidos quando nós deveríamos andar. E se você fizer uma análise da história da igreja, ao longo desses 1000 anos você vai encontrar, ou 2000 anos, você vai encontrar algumas respostas. Desde a conversão de Constantino até as últimas décadas do século 20. Nós que estamos aqui, muitos de nós, não a nova geração. Se você tem de 20 anos para baixo, você exatamente não conhece muito bem isso. Mas quem é que está aqui que tem de 20 anos para cima? Levante a mão. Tem uma galera que está aqui que é fruto da época das cruzadas evangelísticas, lembra disso? Em que, gente, o que mais nós fazíamos era levar pessoas. O nosso evangelismo, presta atenção no que eu vou dizer, o momento mais poderoso do nosso evangelismo era convidar as pessoas para a igreja. Olha, eu vou te levar lá na igreja porque lá tem um pastor, e a pessoa, quando aceitava, era uma vitória. Nós levávamos a pessoa para a igreja e ficávamos literalmente orando. Alguns nem oravam, torciam para que o pastor pregasse bem aquele dia. Ainda tinha uns caras, cara de pau, que diziam assim: pastor, é o senhor que vai pregar hoje? Por quê? Não, porque eu vou trazer um visitante essa noite. Essa era a maior expressão de evangelismo da igreja. E a gente vivia muito de cruzadas. Havia cruzadas no Maracanã, 74, muita gente não era viva aqui, mas o Maracanã ficou lotado de crentes da cruzada de Beirã. Lembra disso, Pascoal?
foi uma festa, nós torcíamos pelas cruzadas, nós fazíamos campanhas, mas é interessante que a gente foi atrofiando e esquecendo que a competência evangelística tem que ser nossa, não pode ser apenas do púlpito. Não podemos centralizar no púlpito a nossa ação evangelizadora, não podemos centralizar no pastor a nossa ação evangelizadora. E a gente começou a criar umas coisas interessantes, comissão de evangelismo na igreja, para pensar uma estratégia, para ver se o povo da igreja evangelizava. E eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, de que nós estamos tão arraigados no templo, a gente acha que igreja é o prédio, a gente entende que igreja é isso aqui, e que aqui acontece tudo, que parece que o diabo nos trancou aqui e levou a chave, e a gente não sai, a gente não vai para a rua, a gente não vai para o campo. Aqui, meus irmãos, essa casa de oração tem que ser um quartel-general de treinamento para as nossas vidas, e de momento de oração do povo de Deus, mas o nosso campo está lá fora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até no domingo, é lá que estão as pessoas que a gente precisa falar, evangelizar. Isto não é o movimento do púlpito, isso é o movimento da igreja, amém, irmãos? Mas a prática evangelística que a gente conheceu, é a prática evangelística no templo, é a cruzada, é aquele pastor que tem que ser evangelista, é aquele homem que tem que trazer a mensagem. Mas, gente, nesse texto, e agora eu quero que você preste muita atenção, você vai encontrar um porquê, ou o porquê, a razão pela qual nós evangelizamos tão pouco, e por que a gente demora tanto na obra que devia ser uma questão urgente. Quando Jesus falou em evangelização, ele sempre fala numa questão de urgência. E aqui está um comando missionário, mas preste atenção. Toda vez que Jesus está pregando, ele está anunciando um reino. O reino de quem? O reino de quem, igreja? O reino de Deus. E o problema de Atos 1:8, a resposta que Jesus dá, o texto que agora é citado por Lucas, mas é palavra de Jesus, essa palavra surge por causa de uma pergunta que está no versículo 6, olha para a sua Bíblia. A base do versículo 8 está no versículo 6, o porquê que Jesus Cristo vai dizer isso, que está aí no versículo 8, está no versículo 6, quando os discípulos reunidos perguntaram o seguinte: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aqui está toda a questão, aqui está o cerne de todo o problema. Sabem por quê, irmãos? Porque aqueles discípulos estavam ainda com a mentalidade do reino dos homens. Eles não haviam entendido, apesar de 3 anos no seminário com o mestre, que haveria uma necessidade de transição para o reino de Deus. O reino dos homens e o reino de Deus. Eles estavam no reino dos homens, e é exatamente por isso que eles fazem a pergunta a Cristo: Senhor, quando é que Deus vai restaurar o reino a Israel? Eu vou te explicar o porquê essa pergunta. Essa pergunta é porque os judeus tinham uma consciência de que eles eram um povo escolhido de Deus, mas eles não haviam compreendido a missão. Eles sabiam que era um povo de Deus, mas não haviam entendido, e os discípulos ainda não haviam tido consciência do tamanho e da responsabilidade da missão. Historicamente, durante todo o tempo, ficou claro para o povo de Israel que eles precisavam ser um grande reino. Mas que reino? Um povo de um território pequeno, um território e um povo que estava ali e sempre foi dominado. Presta atenção nisso. Israel foi subjugado a outras nações, como ontem eu estava pregando em Jeremias e falei dos babilônicos. Mas os persas, os gregos, os romanos dominaram o território de Israel.
Israel sonhava e gostaria e queria ser uma grande nação, mas até aquele momento, até os dias de Cristo, quando estavam dominados pelo Império Romano, eles não eram a grande nação que eles esperavam ser. E agora eles questionam a Jesus, depois da ressurreição, e eles vão perguntar: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E eles estão falando de um reino humano, do reino dos homens. Não entenderam ainda a grandeza do que Deus estava lhes anunciando em Cristo, de que recaía sobre Israel a responsabilidade da proclamação de uma palavra, de uma mensagem. Recaía sobre Israel a proclamação do reino de Deus. Mas aqueles apóstolos, aqueles que agora estavam reunidos com Cristo, indagando ao Senhor, fazendo tal pergunta, estavam falando e entendendo apenas o reino dos homens. Aqui está a resposta, gente. E aqui está a resposta porque que a nossa evangelização é lenta. Minha irmã missionária na Índia, aqui está a resposta do porquê que a nossa obra missionária não tem a velocidade que gostaríamos. Aqui está a resposta do porquê que a gente precisa fazer campanha para as pessoas evangelizarem, do porquê que as nossas igrejas, como a sua igreja, a minha igreja, precisa fazer um despertamento missionário, porque nós ainda não temos a ideia, a consciência do tamanho da missão. Nós ainda estamos ligados no reino dos homens, e foi por isso que eles perguntaram a Jesus: quando será que Deus vai restaurar o reino a Israel? Não entenderam. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho do reino dos homens. Eu quero mencionar 3 aspectos aqui para você rapidamente. Primeiro, sobre o reino dos homens. Vamos pensar no reino dos homens. No reino dos homens, o reino dos homens é fundado basicamente em cima de uma coisa, anota aí: de poder. O reino dos homens é um reino de poder humano. No reino dos homens há um rei, esse rei é o próprio homem. E nós sabemos que esse homem tem por maior ambição, você sabe qual é a maior ambição do homem? Exercer poder. A base de muitos pecados dentro da Bíblia é o poder, a ambição pelo poder. Eu me lembro, uns anos atrás, de uma entrevista com o já falecido Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia várias vezes, homem de política, e um repórter perguntou para ele: doutor Antônio Carlos, o senhor tem uma trajetória política imensa, principalmente aqui na Bahia, eles estavam lá na Bahia, o senhor é um homem rico, bem sucedido, e por que o senhor vai se candidatar já com uma certa idade mais uma vez? E Antônio Carlos Magalhães respondeu uma coisa muito interessante, ele disse assim: você é muito jovem, e você não entende o que é o poder. Meu filho, o poder é fascinante, o poder atrai, e ele disse: o poder é mais importante do que o dinheiro. Os homens, o reino dos homens é um reino baseado no poder, na supremacia de homens sobre homens. É claro que o reino dos homens é um reino carnal, é um reino de invejas, é um reino de mentiras, é um reino de traições, é um reino competitivo, é um reino dos partidos e dos conflitos, é um reino onde as pessoas vão para onde querem, fazem o que querem e não pedem autorização a Deus, porque elas são o centro deste reino. Esse é o reino dos homens, esse era o reino que os discípulos estavam esperando ser restaurado. Esse é o reino de Israel, esse é o reino humano, esse é o reino em que muita gente, que apesar de estar na igreja, está esperando nele, o reino de Israel, o reino dos homens. Mas agora eu quero falar no segundo aspecto sobre o reino de Deus. Diferentemente do reino dos homens, o reino de Deus é fundado no amor de Deus. Quem é o rei do reino? Quem é o rei do reino, igreja?
Quem é o rei do reino de Deus? É Cristo. E como é este reino? Este reino, gente, é um reino de unidade. É diferente do reino dos homens. Este reino é um reino onde nós entendemos que nós não somos competitivos, nós somos cooperativos. Você sabia que dentro da igreja, é claro que aqui na primeira de Curitiba não tem isso, mas em muitas igrejas por aí, as pessoas competem entre elas e até na vida ministerial. Tem gente do ministério competindo com outro ministério, tem gente de uma célula competindo com a outra célula. Isso não é reino de Deus, isso é reino dos homens, isso é reino da carne, isso é reino da vaidade, isso é reino da ambição, mas o reino de Deus, e era isso que os apóstolos precisavam entender, é reino de unidade no poder do Espírito Santo. Uma igreja para avançar, ela precisa estar unida. Uma igreja para fazer uma eficaz obra missionária, tem que ter nela unidade, e a base da unidade é Cristo. Que Deus dê a essa igreja a unidade no Espírito Santo de Deus todos os dias. Amém, igreja? Tem que haver unidade. O reino de Deus é um reino de unidade. Não é um reino separatista como o reino do mundo, não é um reino carnal como o reino dos homens, não é um reino competitivo como o reino das pessoas. Mas aqui na igreja, aqui nos ministérios, aqui nas nossas células, tem que reinar o reino da unidade, e nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Outra característica interessante desse reino aqui, que é o reino de Deus e que os apóstolos ainda não tinham compreendido, é que ele é reino de novidades. O evangelho é boas novas, gente, e no evangelho e em Cristo tudo se faz novo, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, minha gente, que uma pessoa má, uma pessoa perversa, é por isso que essa turma toda que está fazendo maldade com o Brasil, eles podem se converter e Deus ainda vai ter misericórdia deles. Deus ainda pode resgatar essa gente. É por isso que você tem que clamar, e a gente sabe que a resposta está em Cristo, e que a igreja, como diz o Dr. Bill Hybels, é a esperança do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A solução do Brasil não passa por problema partidário, por um problema somente educacional. O problema do Brasil é de essência, é de espiritualidade, é de gente que precisa conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Reino de novidades, reino de vinho novo. Peça ao Senhor, peçamos ao Senhor, que Deus sempre traga às nossas igrejas esse vinho novo. O reino de Deus é um reino de milagres. Milagres é vinho novo na botija da igreja, o Senhor derramando. Quando o Senhor chegar aqui amanhã com vocês, o Senhor vai derramar vinho novo, ministração nova, a palavra do Senhor vai falar, e o Senhor está dando vinho fresco para a gente. Louvado seja Deus. Gente, que coisa boa é a gente estar numa igreja como essa aqui, que tem sempre vinho novo, que Deus está sempre renovando. Eu não estou falando de coisas novas, de uma poltrona nova, de um lugar novo, eu estou falando de renovação do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de atuação do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de milagres. Que Deus surpreenda você, que Deus faça milagres na sua vida, que você possa ver o Deus da novidade agindo em você, porque o reino de Deus é um reino de novidade. Amém, galera de Deus, galera do Senhor? O reino de Deus é um reino de novidades, e Deus nos surpreende. Eu estava me lembrando quando a minha irmã da Índia estava falando aqui. Há uns anos atrás eu tive essa experiência, estava compartilhando com o pastor Pascoal, de ir à Índia. E eu tive um processo de novidade tão grande lá, e vi uma coisa tão bonita do Espírito Santo. A gente tem que estar sempre ligado, é isso que renova a gente, esse é o reino de Deus. Eu fui para Nova Delhi, e o cara disse assim para mim: pastor, quando o senhor chegar lá, vai ter um missionário esperando o senhor com uma placa. Estava eu e um outro pastor, uma placa, e quando o senhor descer no aeroporto, o senhor fica ligado na placa. Gente, imagina comigo, quando eu desci no saguão do aeroporto e passei ali, tinha mais ou menos umas 100 mil placas. Eu estou na Índia. Como ela disse aqui, só um lugar, um estado tem 240 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, e é 3 vezes menor que o Brasil. Imagina isso. O pessoal se esbarra.
Quando eu desci no aeroporto, eu vi aquilo e falei, Senhor, misericórdia. Tem muita gente que o Senhor deve amar muitos indianos, porque o Senhor vê tantos indianos. Tem muito indiano aqui. E fui eu para a casa do missionário. São mais de 300 milhões de deuses catalogados. É isso mesmo que você ouviu? Não é exagero não. É Deus disso, é Deus daquilo, é Deus do templo rato, é Deus que cultua não sei o que. Lá no templo do Deus rato, as pessoas deitam no chão. Olha que coisa interessante. E para você santificar a sua vida, os ratos passam pelo seu corpo. O que você acha? Tem o templo do Deus macaco, depois conversa com ela. Meus irmãos, e tinha um lugar lá do centro de Nova Delhi, que o pessoal servia na bandeja, gafanhoto vivo, para você comer. Olha que coisa boa. Você que é todo fitness, procura saber como é que é a proteína do gafanhoto. E eu estava com um cara, o cara consagrado, sabe aqueles caras que viajam com você, que é mais consagrado que você? Era o meu caso, ele era mais consagrado que eu, e disse assim, pastor, vamos nos aculturar, Deus nos mandou para a Índia, nós vamos agora entrar na cultura deles, e nós vamos pegar um gafanhoto desse, vamos comer vivo. Irmãos, eu confesso, que eu falei, vamos lá pastor, e a minha mão não conseguia se mover, mas ele pegou o gafanhoto, disse, pastor, está comigo? Eu falei, estou junto contigo, mas não vou comer não, eu vou orar por você. Ele pegou o gafanhoto, colocou vivo na boca. Imagine, sente comigo. Eu falei, o que você está sentindo? Ele disse, só as perninhas dele descendo e mexendo agora no meu organismo. Experiência na Índia é uma beleza. Mas você pode comer outras coisas também lá. Aí eu fui para a casa do missionário. Aí nós passamos a semana toda treinando um grupo de pastores de missionários. Aí eu vi gente formada, gente com doutorado, pastores preparados, que iam para o encontro de chinelinho de dedo porque não tinha recurso. E os caras de bicicleta, eu falei, quanta bicicleta tem aqui? Falou, pastor, não dá para ter carro, muita gente não tem carro aqui. Na hora de ir embora, irmãos, eu vi a novidade do Espírito. O Espírito sempre trazendo coisa nova, lição nova. Esse é o reino de Deus. E eu estou lá fazendo a minha mala, daquela experiência, nós íamos ao Japão, também fazer um trabalho missionário. E aí, eu estou lá arrumando a minha mala, me lembrei daqueles pastores, e aí o Senhor disse assim no meu ouvido, foi uma voz tão clara, eu não tenho essas coisas não de ouvir voz e tal, não sou psicótico nem dessa linha, mas naquele momento, eu ouvi assim, dá tuas roupas para esses caras. Eu falei, hein, dá o quê? Dá tuas roupas, dá as roupas. Irmãos, a gente arruma desculpa a qualquer hora, em qualquer momento, para qualquer coisa. Eu disse, para que eu vou dar minhas roupas? Eu gosto tanto delas. E eu fiquei discutindo com aquela voz, igual um maluco, naquele quarto, arrumando minha mala. E aí eu falei assim, tá bom, já que você está insistindo tanto, não sabia quem era, desconfiava, mas não sabia, eu vou separar umas camisas aqui, separei as que eu gostava e as que eu não gostava. Quais as que eu queria dar? Aquelas que eu não gostava. As mais amadas eu separei do lado esquerdo. E aí a vozinha perturbadora disse assim, das melhores que você tem. Eu falei, dá o quê? Das melhores que você tem. Eu falei, mas não tem indiano do meu tamanho? Tem bastante. O indiano basicamente do seu tamanho. E era mesmo, pelo menos naquela região era tudo do meu tamanho. Então as camisas dariam tranquilamente no indiano. E eu, tá bom, resisti, fui lá, coloquei. E preparei a trouxinha. E aí quando eu estou acabando, eu vou dar um pouco de roupa para esses caras, vou dar um pouco de roupa, muito pobres. Aí a vozinha perturbadora diz, agora dá dinheiro. Eu falei, dinheiro não. O senhor pode falar o que quiser, mas dinheiro não dou não, só estou com uns 300, que é uns $300, e veio o valor, já viu esse negócio? Apareceu na tua frente, na minha frente, gente, apareceu assim na minha cabeça, o valor de mais ou menos uns $180 ou 200, uma coisa assim. E eu falei, dinheiro não vou dar, eu tenho pouco dinheiro, eu vou para longe. Não vou, vai dar o dinheiro sim, você vai dar o dinheiro. Ficou aquele papo de doido dentro do quarto, tá bom, você venceu, eu separei roupa, separei dinheiro, e quando eu estou saindo do quarto, sai o outro pastor do quarto que ele estava, com um saco na mão. Eu disse, o que é isso? Ele falou, é roupa. Eu falei, e teve aí também? O cara teve aí? Falou, rapaz, que cara? Eu falei, olha, teve um cara aqui falando no meu ouvido para dar roupa. Ele falou, pois é. Eu senti no coração de dar umas roupas para os indianos, só que ele era bem mais alto. Aí eu falei, ué, então não preciso dar. Aí o pastor missionário passou, disse, fiquem tranquilos, tem indiano de todo tamanho aqui na Índia. Pode dar sua roupa, e nós demos. Aí o cara disse assim, outro pastor disse, e eu tenho aqui um envelope de dinheiro.
Eu disse, dinheiro também te pediu? Pediu dinheiro também. Eu falei, vamos juntar. Quando a gente juntou, Pascoal, dava mais ou menos $280. Era pouco, não é? Nós demos na mão do pastor. O pastor começou a chorar. Ele disse, eu não tinha dinheiro para sustentar 10 autóctones. O valor do que eu distribuo para eles é exatamente esse valor que você está dando. Obrigado vocês, o que é $280. Mas faz muita coisa na Índia. E quando eu saí dali, eu vi o seguinte, novidade de Deus, como o nosso Deus, como o Espírito Santo sopra como Ele quer. E você sabe que tem gente nas igrejas por aí, nesse auditório aqui não deve ter, mas tem gente que não acredita em milagre. Eu quero dizer uma coisa para você, se você é daqueles crentes bem seguros, que não acredita em milagre, fica tranquilo que não vai acontecer nunca com você. Agora não vem pedir para o pastor orar por milagre, que não vai acontecer com você. Agora eu creio num Deus de milagre, num Deus que é sempre do evangelho da novidade, que traz experiência, que dá vinho novo para a gente, que renova a nossa vida. Esse é o reino de Deus. Um reino de novidade, um reino de amor, e digo mais, esse reino é reino de competência. Quando eu chego aqui na PIB, em Curitiba, a gente percebe que a competência está aqui em vários níveis, e olha, Deus gosta disso. Você quer ser missionário? Você quer trabalhar na obra missionária? Você quer ser servo do Senhor? Você vai ser um pastor? Você vai ser uma pessoa atuando em qualquer área da sua vida que Deus tem lhe chamado, Deus tem lhe colocado, tenha competência. Nós precisamos trabalhar as nossas competências. Eu gosto daquele texto de Saul, quando ele está passando o seu momento difícil. Para alguns terapeutas, Saul sofria de uma esquizofrenia crônica. E o texto diz que um espírito maligno da parte de Deus, ou da concessão de Deus, atormentava Saul. E sabe qual foi a solução que os guardas mais íntimos acharam? Um deles disse assim, olha, tem um garoto que toca harpa. E eu já vi que ele toca harpa bem. E ele tem ajudado muita gente. Saul então diz para aquele homem, na sua esperança de ser curado da sua esquizofrenia, do seu surto ou da sua malignidade, traga o homem, mas traga um músico que toque bem, traga um pastor que pregue bem, traga uma pessoa que faça bem a obra do Senhor, traga alguém que está servindo na recepção, mas que sirva bem, traga alguém que trabalhe com as crianças, mas que trabalhe bem, competência, treinamento, discipulado, treinar a nossa liderança, pastores. Esse é o nosso maior trabalho, preparar uma geração para que nós possamos, no reino de Deus, sermos um reino de competência. A obra missionária tem que ser uma obra de competência. Esse é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é o reino da novidade, é o reino da competência, é o reino da ousadia. É esse reino que os apóstolos não tinham entendido. Por isso que eles fizeram a pergunta do versículo 6. Quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não entenderam, cara. Passaram 3 anos. Ficaram 3 anos comigo, não compreenderam ainda que o que eu estou anunciando não é o reino dos homens, mas é o reino de Deus. A grandeza de vocês é na proclamação do reino de Deus. E vocês estão pensando no reino da terra, em Israel dominar as nações. Não é esse reino que eu estou anunciando. E Jesus trouxe um reino de ousadia. E meus irmãos, vocês querem pessoa, e me lembro de um personagem agora, querem uma pessoa mais ousada que João Batista? Olha aí, você que faz academia, fica com vergonha não, que não é pecado não. Quem é que faz academia aqui? Malha. Está vendo o medo? O cara levanta a mão assim, ó, com medo do pastor condenar. Você exercita seu corpo, levante a sua mão, mas levanta alto. A Bíblia diz assim, o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas não diz que não serve para nada. Serve para muita coisa, tem que fazer exercício físico sim. Agora você vai para a dieta, a mulherada adora dieta. Dieta da lua, dieta da proteína, dieta não sei o quê. Olha a dieta de João, coma gafanhoto e coma mel.
O cara estava no deserto. Gente, no deserto. O sol ali naquele deserto da Judéia ia qual temperatura? Elevadíssimo. O cara devia ser bronzeado, trabalhava no rio, comendo gafanhoto, mel silvestre. E olha a roupa, meninas. Você, garotão, que compra uma calça rasgada e paga mais caro. Eu fico tão intrigado com isso. É mais caro a calça cortada aqui. Compra uma mais barata, pega a tesoura em casa e mete na calça. É a mesma coisa, olha a calça dela ali. O outro aqui. Está todo mundo rasgado. João Batista usava, presta atenção, olha o figurino, pele de camelo. Você já viu ou já passou perto de um camelo, sabe como ele cheira? Não queira saber. E ele tem um problema, todo camelo solta muita flatulência. Um bicho daquele tamanho, cheio de corcunda, João Batista, com pele de camelo, ainda tinha um cinto de couro. E vivia com uma mensagem muito agradável. As pessoas chegavam perto dele e diziam assim: raça de víboras. Imagina um pregador chegando aqui dizendo: vocês não valem nada, hipócritas. Falando sério. Raça de víboras. Aquele homem era um homem ousado, comprometido com a palavra de Deus, profeta. E todo profeta, o conteúdo da sua profecia tem duas coisas, anote no coração. O conteúdo da sua profecia tem a denúncia e tem a pregação de esperança. Quando João Batista denunciou o pecado de Herodias, o pecado de Herodes, e disse para ele: Herodes, você está em adultério com a tua cunhada. O profeta de Deus e nós que somos missionários, denunciamos o pecado. Geração que está aqui, denuncia o pecado, não tenha medo da denúncia. Vocês são homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, denunciam o pecado. Nós estamos posicionados. E hoje em dia, homens que estão aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu gosto de ser homem, porque hoje é uma pregação que desvaloriza o homem. Parece que ser homem hoje é pecado. Você tem que ser diferente do que eles querem. E olha, é bom ser homem, como você, mulher, deve gostar de ser mulher, não é não? Deus fez macho e fêmea, tá certo? Eu creio é na palavra de Deus. Quem é homem aqui e gosta de ser homem, fique em pé. É fácil, é só você olhar para o lado de rabo de olho. E olha, eu fiz esse convite lá no Rio, homem não senta não. Vamos fazer uma passeata hétero, dizendo para Curitiba, para o Rio de Janeiro: nós homens gostamos de mulher, e da nossa, e é uma só. Vamos fazer? Não é para lutar contra ninguém, é só para dizer que a gente crê na Escritura, onde macho é macho, fêmea é fêmea. Agora macho senta e a fêmea levanta. Dá uma olhadinha também de rabo de olho. Olha, tem a fêmea aqui, misericórdia. Ser macho não é ser machista, ser fêmea não é ser feminista. É entender a palavra de Deus para vocês. A palavra de Deus para vocês é coisa linda. Vocês são as pedras mais preciosas dessa vida. Vocês são lindíssimas. E eu tenho certeza que aquele que te ama já disse para você muitas vezes: vocês são muito importantes no reino de Deus. Vocês sabiam que vocês são a maioria hoje em todas as igrejas batistas do Brasil? Que nós somos a minoria? Sabiam disso? Vocês têm uma força tremenda. Vocês não são um pescoço da gente, mas vocês têm uma influência danada. E que Deus abençoe a vida de vocês, e que vocês possam dizer: eu gosto de ser mulher. Que história é essa? Nós vamos reafirmar. Obrigado, vai com Deus. Nós vamos reafirmar aqui o que a palavra diz, irmãos. Macho é macho, fêmea é fêmea.
Vamos fazer uma passeata, vocês meninas, e digam para Curitiba: eu gosto é de homem, e gosto do meu, que Deus me deu. E olha, mulher gosta de homem de verdade, porque hoje, nessa época de mulher fruta, tem muito homem banana. E pode perguntar uma a outra: vocês não gostam de homem? Sim ou não? Mas com esse sim aí eu estou preocupado. Vocês gostam de homem? É isso aí, e não tem que ter vergonha, pode sentar. João Batista tinha ousadia. Que negócio é esse de ficar com medo de pregar na universidade? Aquele professor ateu, aquele cara pregando mentira, aquele cara pregando pedofilia, pregando que não está na palavra de Deus. Não, tenham ousadia para denunciar o pecado e vamos assumir geração de Deus, vamos assumir uma postura bíblica. E João Batista, além de ser profeta da denúncia, ele é profeta da esperança. Eu gosto de gente que proclama a esperança, que fala da esperança, que conta para os outros da esperança. Evangelho, olha para mim, é boas novas de Deus. E que você pregue as boas novas, leve boa notícia, porque de ruim, notícia difícil, a internet está cheia, o Facebook está cheio, mas nós chegamos agora no mundo para dizer como igreja, que vale a pena viver em Cristo Jesus nosso Senhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Vale a pena ser servo do Senhor. Nós somos felizes servindo a Deus. A vida é boa e o Senhor é o nosso esteio, é a nossa rocha, é aquele que abençoa a nossa vida. João Batista foi aquele homem de Deus, ousado, aquele homem de Deus que tinha a pregação da denúncia e a pregação da esperança. Se afasta desses crentes que tudo está ruim e nada vai ter jeito. Você chega perto deles, é difícil ficar, porque eles estão sempre reclamando, eles estão sempre achando um negócio esquisito na igreja. Olha, não precisa procurar, negócio esquisito na igreja tem um monte, defeito no sermão do pastor tem um monte, problemas na igreja, em todos os ministérios tem um monte, mas tem muita coisa boa na igreja. Tem muita coisa agradável, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja do Senhor. E quando Jesus veio trazer o reino de Deus, os apóstolos não haviam entendido, e eles perguntam para o Senhor: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Tinha que ter alguma coisa, e agora eu vou chegar no último ponto dessa reflexão. Jesus disse assim: vocês fiquem lá e esperem que vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Aqui está o diferencial de toda transição. Aqui está o diferencial daquele que era do reino dos homens e passa a ser do reino de Deus. Aqui está a resposta para a obra missionária andar mais rápido. Aqui está a resposta para a igreja de Cristo evangelizar. Nós temos que tirar a cabeça do reino dos homens e entrarmos no reino de Deus, mas só faremos isso se nós compreendermos o poder do Espírito Santo. E é esse poder que está no versículo 8. Só vamos entender o reino de Deus e vivermos no reino de Deus se nós redescobrirmos esse poder. E deixa eu te trazer uma notícia essa noite: o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já batizou todo aquele que crê, e aquele que crê no Senhor, diz o apóstolo Paulo, foi selado com o Espírito Santo da promessa, e nós agora, diz a carta aos Coríntios, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é crente? Então você é templo do Espírito Santo de Deus. A promessa de Atos 1:8 já se cumpriu na vida do convertido e na vida daquele que creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quantas pessoas estão aqui que têm o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai entender que agora você tem o poder que está no texto. Não é o poder dos homens, é o poder de Deus. Nós já fomos batizados nesse Espírito. Mas sabe o que está faltando à igreja, gente? A consciência.
de tomar posse desse poder. Eu preciso me apropriar desse poder. O Espírito Santo chegou até nós. O poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Mas o problema é que nós temos o poder em nós de apagarmos o poder do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, disse: não apagueis o Espírito. O Espírito presente que nós não deixamos atuar. Olhe para o céu aqui. Talvez você encontre uma lâmpada que não esteja acesa, ela está presente, mas ela não está acesa. É como o Espírito na vida de um crente que um dia chegou, que batizou este crente, que faz desse crente o seu templo, mas esse crente na sua carnalidade o ofusca, o apaga, eliminando o seu poder. O que está acontecendo com a igreja, por causa da lentidão da obra missionária e da evangelização, é que nós estamos apagando o poder desse Espírito, por causa da nossa carnalidade. Que Deus nos use, que Deus faça você descobrir esse poder. Há uns anos atrás eu fui numa festa de bacana. Festa de bacana é diferente da festa de pobre. Não é não? A festa de pobre tem aquelas coisas que a gente já conhece: quibe, coxinha, e quanto mais pobre, o salgadinho é maior. Sabe para quê? Para você ficar bem cheio, como a gente diz por aí. Mas festa de bacana tem coisa que não sabe nem o nome, e você tem medo até de pegar, que você não sabe o que é aquilo. Eu fui nessa de bacana, e eu fiquei lá, na minha timidez, e vi um homem vestido diferente, um maître diferente, e ele só trazia salgados e doces diferentes. Ele passava com aquela bandeja, e eu ficava com medo de pegar, mas tinha um cara do meu lado, que pegava todo tipo de coisa que passava, e ele pegava o salgado do pobre, pegava o salgado do rico, ele pegava o grande, pegava o pequeno. Ele era um cara ousado, e eu não pegava, porque eu dizia: será que esse salgado é para a gente? Será que esse salgado não é para um tipo de pessoa especial? Quando acabou a festa, eu fui falar com aquele maître. Eu disse: o senhor tem uma roupa diferente aqui na festa. Essa festa foi em Brasília, imagina isso. E aí ele disse: não, eu sou um maître, só que eu sou responsável por todos os maîtres da festa, e eu trabalho exatamente na confecção, e esses salgados que eu estou servindo são os melhores da festa. Eu olhei para mim e disse: ignorante você. Eu perdi a oportunidade de colocar a mão na bandeja daquilo que é melhor. Nós estamos perdendo a oportunidade de colocar a mão na bandeja da graça, um poder que está à nossa disposição, que o Espírito Santo já nos trouxe. Irmãos, e nós não estamos colocando a mão na graça e na bandeja da graça do poder de Deus. Deus já deu à igreja o poder, Deus já deu o Espírito. Então sejamos testemunhas aqui em Jerusalém, ali em Samaria, em Judeia e nos confins da terra. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Por que a nossa visão evangelística é tão pobre? Por uma razão: porque nós ainda estamos presos ao reino dos homens. Eu quero convidar você a que deixe esse vento do Espírito bater na sua vida. Aquele Espírito que levou Livingstone para a África é o mesmo Espírito que esteve em Wesley, nos grandes avivalistas como Jonathan Edwards e tantos outros. É o mesmo Espírito Santo que está aqui. Hoje é a noite da juventude, não é? Os maiores avivamentos da história começaram no meio de jovens. Gente, vamos aproveitar esse poder do Espírito que está em nós, essa competência que vocês têm, de mexer com a alta tecnologia. Você sabe que agora, você com uma frase, nesse momento, você pode evangelizar todas as pessoas que não conhecem a Cristo, que estão no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Com um clique, e a gente fica postando coisa que não interessa, e fica com aquele negócio: agora eu estou no shopping, agora eu vou postar uma foto na praça de alimentação. Que coisa inútil.
agora eu vou fazer não sei o que. Cara, aposta o seguinte: Jesus Cristo pode mudar a tua vida, Deus pode te salvar, resgatar você, transformar você. Olha aqui a foto da minha igreja, olha aqui a foto do encontro de juventude, olha o que Deus está fazendo com a obra missionária. Começa a postar alguma coisa que vai atrair essa geração, e vocês vão ser uma potência evangelizadora na cidade de Curitiba. Vamos usar tecnologia. Escreve aí agora: Deus é amor, e manda para um monte de gente. Pega o celular e usa. Pode usar, o pastor está autorizando. Pode pegar, usa aí. Vê na tua lista aí se não tem uma pessoa que não conhece a Deus. Se a tua lista não tem uma pessoa que não conhece a Deus, a tua lista está equivocada. Só tem crente na tua lista? Não. Coloca na tua lista gente que não conhece a Deus e manda para eles agora só uma frase. Diz assim: ó, eu estou num culto e o pastor agora pediu para que eu dissesse para você que Deus ama você, e eu queria me colocar à tua disposição para te ajudar a encontrar esse Deus. Nós temos um poder sobre nós tremendo, gente. Deus nos deu tecnologia para que a gente possa usar para a glória do seu nome. Meus irmãos, os discípulos precisavam entender a passagem do reino dos homens para o reino de Deus, e eles só iam entender isso com o Espírito Santo. Fica em pé onde você está agora. Queria que você olhasse para mim. Você crente, habita em você um poder. Isso não é brincadeira. A palavra dinamos. Existe em você uma dinamite, um poder de dinamitar, um poder espiritual, que você pode ser uma testemunha. A palavra testemunha é a mesma para mártir. O mártir é aquele que entrega a sua vida até a morte. Você pode ser uma testemunha aqui na tua Jerusalém, lá dentro da tua casa, na tua Samaria, na tua Judeia, até os confins da terra. Mas coloca a mão na bandeja que o Senhor colocou diante de você, em todo esse poder que Ele te dá através do Espírito Santo. Abaixa a tua cabeça e ora, e diz a Ele: Senhor, obrigado porque o Espírito já veio. Naquela época os discípulos ainda iam receber, mas nós já recebemos. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo. Nós estamos debaixo da égide do Espírito Santo. O Espírito Santo está passeando neste lugar, e só o Espírito Santo vai ajudar você a transicionar do reino dos homens para o reino de Deus. E a igreja missionária só terá poder de evangelizar e de mandar gente, se ela estiver totalmente conectada no reino de Deus. Diz esse Espírito: Espírito, usa a minha vida. Eu queria que você agora abrisse as palmas das suas mãos, como se você tivesse agora para receber, e dissesse: Senhor, me abençoa, para que eu possa enxergar o poder do Teu Espírito que habita em mim. Eu quero que o Senhor me use com poder e graça na vida das pessoas. Eu quero ser missionário, missionário onde o Senhor me enviar, nessa geração corrupta e perversa, nessa geração imoral e amoral. Ó Deus, eu quero ter este poder que já está na minha vida, Senhor. Me ajuda a colocar a mão na bandeja da graça, dos favores. Senhor, quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Teu Espírito seja uma explosão na minha vida. Eu renuncio à carne, eu renuncio aos prazeres deste mundo, Senhor, para que eu possa estar nele, mas fazer diferença nele. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou Teu, Jesus. Eu sou Teu, Jesus. Eu sou Teu, Jesus. Enquanto a gente vai adorar aqui, eu queria convidar você, que o Senhor, se o Espírito Santo tocou seu coração, vem aqui na frente que eu quero orar com a sua vida. Se você que talvez não esteja sendo usado como gostaria,
esse poder que você tem apagado, esse espírito que está te chamando você agora, dizendo: eu quero fazer mais com você, eu quero te usar mais. Você é o espelho da glória, você é o espelho da minha glória, mas a tua carnalidade, o teu pecado tem ofuscado. O reino dos homens está implantado no teu coração. Você está lutando por coisas apenas carnais, humanas, as coisas dos homens, mas Deus está dizendo para você: vem, porque eu quero que você entenda o reino de Deus. O reino de Deus. Enquanto a gente adora, se o Espírito Santo, somente se o Espírito Santo estiver falando contigo, se junta a gente aqui, eu vou orar pela tua vida, vou orar pelo teu ministério. Adoremos o Senhor, meus irmãos. Pode descer do seu lugar, pode sair daí sem qualquer constrangimento. Graças a Deus, graças a Deus. Vem renunciar ao reino dos homens e vem dizer: eu quero viver o reino de Deus, porque o Espírito já veio. Decisão, igreja. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir. Eu renuncio o reino dos homens. Teu poder. Esse Espírito que já habita em você quer que você redescubra esse poder. Uma igreja ousada, unida, proclamadora, de missionários. Meu desejo é sentir, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vem me incendiar. Meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem me incendiar, Senhor. Meu coração, É o teu altar. quero ouvir o som do céu, tua glória. Vem, se entregue a Ele. Ele já deu o Espírito já veio. Redescubra esse poder que está em você. Redescubra esse poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, Venha, Deus. vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir, meu desejo é Todo sentir desejo, sentir teu esse poder. poder. Vem com o teu poder. Olha aí o teu Espírito. Incendiar meu coração, é o teu altar. Aleluia. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Meu Deus, eu te agradeço essa noite, Senhor. Eu te agradeço esse momento. E eu quero consagrar nas tuas mãos, no teu altar, a vida de todos que estão aqui. Esses irmãos e irmãs que já têm o Espírito Santo. Que agora, Senhor, haja uma redescoberta do teu poder neles. Que eles tenham toda a ousadia para serem testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra, na Índia, na África, no Japão, seja onde for, Senhor. Pai, tu já nos destes o poder, que a gente possa colocar a mão na bandeja da graça. Ó Deus de amor, opera nessa noite, reconsagra, abre os olhos, dá visão, Senhor, e que eles possam estar redescobrindo esse poder, e que haja uma renúncia total e absoluta nesse momento do reino dos homens.
e que eles vivam integralmente para o reino de Deus e pelo reino de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a vida de cada um, de cada homem, de cada mulher, para a glória do teu santo nome. Repita o estribilho desse cântico, entregue a Ele a tua vida, honra ao Senhor.